Seja bem-vindo ao Refúgio de Oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos. Através da oração e da palavra, este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho. Porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje eu quero falar com você sobre um dos temas mais urgentes e mais próximos do coração de qualquer pessoa que ama a Deus. Eu quero falar sobre a proteção da família, porque não existe amor mais parecido com o amor de Deus do que o amor que sentimos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos companheiros de vida. E não existe preocupação mais profunda do que a preocupação com aqueles que amamos. Se você tem no coração o nome de alguém da sua família, por quem você ora, por quem você intercede, por quem você se preocupa, eu quero que você escreva esse nome aqui nos comentários agora. Escreva o nome dessa pessoa e declare junto comigo que Deus tem cuidado dela. Eu vou orar por cada nome que aparecer aqui. O tema de hoje é baseado em uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Uma declaração feita por um grande líder de Israel, um homem que passou a vida inteira servindo a Deus com fidelidade e que, ao chegar ao fim da sua jornada, reuniu todo o povo e fez uma escolha que ficou registrada para sempre nas páginas da Escritura. Essa declaração está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, e diz assim: Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 6 palavras que mudaram a história de uma família. 6 palavras que atravessaram séculos e ainda hoje ressoam no coração de cada pai, de cada mãe, de cada pessoa que deseja ver a sua família coberta pelo cuidado e pela proteção de Deus. Antes de chegarmos à oração, eu quero te ensinar com profundidade o que essas palavras significam. Quem foi Josué? Em que momento ele as disse? E por que essa declaração tem tanto poder ainda hoje na vida de uma família? Josué foi um dos maiores líderes que Israel já teve. Ele foi escolhido por Deus para suceder Moisés após a morte do grande líder que tirou Israel do Egito. Uma tarefa enorme, quase impossível de imaginar. Moisés era o homem que havia falado com Deus face a face, que havia aberto o Mar Vermelho, que havia recebido a lei de Deus no Monte Sinai. Substituir esse homem era uma responsabilidade que pesaria sobre qualquer um. Mas Josué não foi escolhido por acidente. Ele havia demonstrado ao longo de anos uma fé inabalável em Deus. Quando os 12 espias foram mandados para explorar a terra prometida e voltaram com um relatório cheio de medo, dizendo que não seria possível tomar aquela terra, Josué foi um dos 2 únicos que se levantaram e disseram o contrário. Junto com Caleb, ele declarou que Deus era capaz, que a terra poderia ser tomada, que o povo de Israel não precisava temer. Essa fé corajosa, manifestada em um dos momentos mais difíceis, foi o que definiu o caráter de Josué como líder. E ao longo da sua vida, Josué liderou Israel na conquista da terra prometida, cidade por cidade, batalha por batalha, sempre dependendo da direção e do poder de Deus. Ele viu muralhas caírem, viu inimigos derrotados, viu milagres que só podem ser explicados pela intervenção sobrenatural de Deus. Ele foi um homem que viveu de perto a fidelidade de Deus ao longo de décadas. E foi exatamente por causa disso, por causa de tudo o que havia visto e vivido, que, quando chegou o momento de se despedir do povo, Josué não falou com incerteza. Ele não disse, eu espero que Deus seja fiel. Ele não disse, talvez valha a pena seguir a Deus. Ele falou como alguém que sabia, de experiência própria, que servir a Deus era a melhor decisão que qualquer pessoa ou família poderia tomar. Se este vídeo está te abençoando até aqui, compartilha ele agora com alguém da sua família. Pode ser um familiar que está passando por dificuldades. Pode ser alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra hoje.
Um simples compartilhamento pode mudar o dia de alguém. O contexto dessa declaração é muito importante. Josué havia reunido todo o povo de Israel em Siquém para uma última grande convocação. Ele estava chegando ao fim da sua vida e queria deixar uma última palavra ao povo que havia liderado. Ele começou fazendo um longo resumo de toda a história de Deus com Israel, desde os dias de Abraão até aquele momento, mostrando ao povo como Deus havia sido fiel em cada etapa da jornada. E então ele fez ao povo uma pergunta que exigia uma escolha. Ele disse ao povo que escolhesse naquele dia a quem queriam servir. Se queriam servir aos deuses que seus antepassados serviram além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitavam. E foi nesse momento que ele fez a sua declaração pessoal, aquela que atravessou os séculos e que, ainda hoje, fala ao coração de toda a família cristã. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repare que Josué não fez essa declaração em um momento fácil. Ele a fez em um momento de desafio, em um momento em que o povo estava sendo chamado a fazer uma escolha difícil, a definir de qual lado estavam, a quem pertenciam, a quem serviriam. E foi exatamente nesse momento que Josué se levantou e disse com clareza, sem hesitação, sem vergonha, com toda a autoridade de um homem que havia vivido o suficiente para saber que valia a pena: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração tem dois elementos muito importantes que eu quero destacar para você. O primeiro é o pronome eu. Josué começou com uma declaração pessoal antes de falar sobre a sua casa. Antes de declarar que a sua família serviria a Deus, ele declarou que ele mesmo serviria. Isso nos ensina algo muito importante sobre como a proteção espiritual de uma família funciona. Ela começa com uma decisão individual, com uma postura pessoal de fé e compromisso. Muitas vezes nós queremos proteger a nossa família espiritualmente sem primeiramente cuidarmos da nossa própria vida espiritual. Queremos que nossos filhos tenham fé, mas não cultivamos a nossa. Queremos que o nosso lar seja cheio da presença de Deus, mas não fazemos da oração e da palavra um hábito pessoal. Josué nos ensina que a cobertura espiritual da família começa com quem nós somos individualmente diante de Deus. O segundo elemento é a expressão a minha casa. Josué não estava falando apenas sobre si mesmo, mas sobre todos os que estavam sob o seu teto, sob a sua responsabilidade. Ele estava exercendo uma autoridade espiritual sobre a sua família, declarando uma direção, estabelecendo um fundamento sobre o qual a sua casa seria construída. E essa é uma das responsabilidades mais sagradas que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer chefe de família pode assumir. Deixa um like agora se você quer que a sua casa seja coberta pela proteção de Deus. Esse gesto simples ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra hoje. Agora eu quero te fazer uma pergunta honesta, e eu te peço que você a leve para o seu coração com sinceridade. Qual é a fundação da sua casa hoje? Quando você pensa na sua família, no lar que você está construindo, ou que você já construiu, sobre qual base ele está erguido? Sobre o trabalho, sobre as conquistas materiais, sobre as expectativas que a sociedade coloca sobre nós? Ou sobre a palavra de Deus, sobre a oração, sobre o compromisso de servir ao Senhor em família? Eu pergunto isso não para condenar ninguém, porque eu sei que a vida real é complicada, que as famílias reais têm histórias complicadas, que nem sempre é fácil manter a coesão espiritual de um lar. Mas eu pergunto porque a declaração de Josué nos convida a fazer essa avaliação, a olhar para a nossa casa com honestidade e a decidir, talvez hoje mesmo, que essa casa vai servir ao Senhor. A Bíblia nos dá muitos exemplos de como Deus cuida das famílias que se voltam para Ele. No Gênesis vemos Noé, um homem justo em meio a uma geração completamente corrompida,
E a Bíblia diz que Deus ordenou a ele que entrasse na arca, ele e toda a sua casa. A proteção de Noé se estendeu sobre a sua família. No Êxodo, vemos como Deus ordenou que o sangue do cordeiro fosse passado nas ombreiras das portas das casas e que aquela marca de proteção cobriria todos que estivessem dentro daquela casa. No livro de Atos, vemos o carcereiro de Filipos perguntar a Paulo e Silas o que devia fazer para ser salvo, e a resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em todo o fio da Escritura vemos esse princípio repetido. A fé de uma pessoa pode abrir a porta da graça e da proteção de Deus para toda a sua família. Isso não significa que Deus vai forçar os membros da família a crerem, porque Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Mas significa que as orações, o compromisso e a fé de quem ora pela família criam uma cobertura espiritual real sobre aquela casa. Eu quero agora falar sobre o que significa, na prática, declarar que a nossa casa vai servir ao Senhor, porque essa declaração não é apenas uma frase bonita para decorar a parede, é um compromisso que precisa ser vivido no dia a dia. Servir ao Senhor em família significa fazer da oração uma prática comum dentro do lar. Significa que antes das refeições existe uma gratidão sincera a Deus pelo alimento. Significa que nas noites difíceis, quando alguém da família está doente, está com medo, está passando por uma dificuldade, existe a prática de orar juntos, de buscar a Deus juntos. Significa que a palavra de Deus tem um lugar de honra dentro de casa, que ela é lida, é discutida, é aplicada à vida real da família. Servir ao Senhor em família também significa exercer autoridade espiritual sobre o lar. Isso é algo que muitos cristãos não entendem bem. A Bíblia nos ensina que existe uma dimensão espiritual que afeta o ambiente físico onde vivemos. Quando uma casa é dedicada a Deus, quando os que habitam nela caminham em fé e oração, existe uma cobertura espiritual que age sobre aquele espaço. E quando essa cobertura é estabelecida intencionalmente, através de declarações de fé e de oração, ela se torna cada vez mais forte. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, este é o momento certo. Clique em inscrever-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. Não perca nenhum. Josué não estava apenas expressando um desejo quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava fazendo uma declaração de autoridade espiritual sobre a sua família. Ele estava estabelecendo de forma clara e definitiva qual seria a fundação daquela casa. E essa é uma atitude que cada um de nós pode tomar hoje, independentemente de como está a situação da nossa família neste momento. Talvez você esteja orando por um filho que se afastou de Deus. Talvez você esteja intercedendo por um cônjuge que ainda não conhece a fé. Talvez você esteja carregando no coração a preocupação com um irmão, com um pai, com um familiar que está passando por dificuldades. E você pode estar se perguntando se as suas orações realmente fazem diferença. Se Deus realmente ouve quando você clama pela sua família. E a resposta da palavra de Deus é sim. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como diz a carta de Tiago, Deus ouve a oração do pai que clama pelos filhos no silêncio da madrugada. Deus ouve a oração da mãe que intercede pelos seus com lágrimas que ninguém mais vê. Deus ouve a oração do filho que clama pela salvação dos seus pais. Nenhuma oração feita com fé e sinceridade é jogada ao vento. Todas elas chegam aos ouvidos de um Deus que cuida, que age e que tem poder para transformar histórias familiares que pareciam impossíveis de mudar. Eu quero te contar algo sobre o poder da intercessão familiar. No livro de Jó, encontramos um homem que era descrito como íntegro e reto, temente a Deus e que se afastava do mal. E uma das coisas que a Bíblia destaca sobre o caráter de Jó é
que ele intercedia regularmente pelos seus filhos. O texto diz que, depois de cada período de festas dos seus filhos, Jó se levantava cedo pela manhã e oferecia sacrifícios pelo número de todos eles, porque dizia em seu coração: pode ser que meus filhos tenham pecado. Ele não esperava que os problemas aparecessem para orar. Ele orava preventivamente, cobrindo os seus filhos com intercessão antes mesmo de qualquer sinal de perigo. Isso nos ensina algo muito valioso sobre a oração pela família. Não precisamos esperar que uma crise apareça para começar a interceder pelos nossos. A oração preventiva, aquela que cobre a família antes que o perigo chegue, é uma das formas mais poderosas de proteção espiritual que temos disponíveis. Pense nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos, em todas as crianças e jovens da sua família. Eles vivem em um mundo que oferece muitas armadilhas, muitas influências que podem afastá-los de Deus e de um caminho de vida saudável. E muitas vezes, nós não podemos estar presentes em todos os momentos, não podemos controlar cada ambiente que eles frequentam, cada influência que recebem, mas a oração pode alcançar onde os nossos braços não chegam. A intercessão pode cobrir os nossos filhos nos momentos em que nós não estamos por perto. Eu também quero falar sobre aquelas famílias que estão passando por momentos difíceis neste exato momento. Talvez a sua família esteja enfrentando uma crise financeira que está gerando tensão e desentendimento dentro de casa. Talvez esteja havendo conflitos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, que parecem não ter solução. Talvez alguém da sua família esteja doente, esteja passando por uma batalha que está pesando sobre todos. Talvez você sinta que o ambiente da sua casa está pesado, que a paz parece distante, que algo precisa mudar. Para essas situações, a palavra de Deus tem uma promessa específica. No livro de Isaías, Deus diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso inclui as armas que tentam destruir a família, os espíritos de divisão, de discórdia, de afastamento, de amargura que tantas vezes tentam entrar dentro de um lar e separar aquilo que Deus uniu. A promessa é clara. Essas armas não vão prosperar sobre a família que está coberta pela oração e pela fé. Mas para que essa promessa seja ativada na vida da sua família, é necessário que alguém se levante e faça a declaração de Josué. É necessário que alguém na família decida, mesmo que os outros ainda não estejam prontos, mesmo que a situação pareça difícil, mesmo que o ambiente esteja pesado, que essa casa vai servir ao Senhor. Uma declaração de fé feita com autoridade pode mudar a atmosfera espiritual de um lar. Escreve nos comentários agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça essa declaração de fé aqui e vamos juntos clamar pela proteção das nossas famílias. Eu quero também falar sobre a importância de orar com autoridade pela família. Muitos cristãos oram com um coração cheio de dúvida, pedindo a Deus que talvez, se for a vontade dele, se ele achar conveniente, proteja a sua família. Mas a Bíblia nos ensina a orar de forma diferente, com fé, com convicção, com a certeza de que Deus ouve e responde. Jesus ensinou os seus discípulos a orar dizendo: livra-nos do mal. Essa não é uma sugestão tímida. É uma declaração de quem sabe que tem acesso ao Pai e que pode pedir com confiança. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele diz que temos uma armadura completa disponível para essa batalha. Isso significa que a proteção da família não é apenas uma questão emocional ou sentimental. É uma questão espiritual real, que envolve uma batalha real e que requer uma postura de fé e autoridade real.
Quando você ora pela sua família, você está exercendo uma autoridade espiritual que tem consequências reais no mundo espiritual. Você está como Josué, declarando de qual lado a sua casa está. E essa declaração importa. Agora eu quero te convidar para o momento mais especial deste vídeo. Vamos orar juntos pela proteção da nossa família. Eu te peço que você, se puder, feche os olhos, solte os ombros, respire fundo. E se quiser, coloque as suas mãos sobre o coração, pensando em cada pessoa da sua família que você deseja cobrir com essa oração. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti hoje, com o coração cheio de amor pela minha família. Tu conheces cada nome que eu carrego no coração. Tu conheces cada situação que cada membro da minha família está enfrentando. Neste momento, Tu conheces as lutas que eu vejo e aquelas que eu não consigo enxergar. Hoje, Senhor, eu faço a declaração de Josué sobre a minha casa. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estabeleço hoje diante de Ti que o fundamento desta família é a Tua palavra, a Tua presença e a Tua graça. Eu declaro que esta casa pertence a Deus, que ela está coberta pelo sangue de Jesus e que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Senhor, eu peço a Tua proteção sobre cada filho, cada filha, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, cada irmão e cada irmã desta família. Protege-os onde eu não consigo chegar. Cobre-os nos momentos em que eu não estou por perto. Guarda os seus passos, guia as suas decisões e afasta de suas vidas tudo aquilo que possa causar dano, confusão ou afastamento de Ti. Eu intercedo especialmente, Senhor, por aqueles da minha família que ainda não Te conhecem. Eu peço que a Tua graça trabalhe no coração de cada um deles, que o Teu Espírito os alcance onde eles estão, que as sementes de fé que foram plantadas ao longo dos anos comecem a germinar e a produzir fruto. Eu confio, Senhor, que a Tua vontade para a minha família é a salvação, é a restauração, é a vida plena em Ti. Eu peço também, Senhor, pela paz dentro do meu lar. Onde há discórdia, eu peço que Tu tragas reconciliação. Onde há amargura, eu peço que Tu tragas perdão. Onde há distância entre corações, eu peço que Tu tragas aproximação. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, governe as relações dentro desta família e que o amor que Tu plantaste nos corações seja mais forte do que qualquer diferença ou dificuldade. Eu também oro, Senhor, pela saúde de cada membro da minha família, pela saúde do corpo, pela saúde da mente, pela saúde das emoções. Que a Tua cura e a Tua restauração alcancem aqueles que estão sofrendo. Que a Tua força sustente aqueles que estão cansados. Que a Tua esperança ilumine aqueles que estão no escuro. Por fim, Senhor, eu Te agradeço pela família que Tu me deste. Mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todas as dificuldades, eu reconheço que a família é um presente Teu. E eu Te agradeço por cada pessoa que colocaste na minha vida através dos laços familiares. Que eu seja um instrumento da Tua graça dentro da minha família. Que as minhas palavras edifiquem, que as minhas ações inspirem e que a minha vida seja um testemunho do que significa servir ao Senhor. Cobre esta família com a Tua proteção, Senhor. Que os Teus anjos guardem cada um dos que eu amo e que, ao final de tudo, cada membro desta família possa dizer junto comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro, amém. Se você orou comigo agora, escreve amém nos comentários. Quero saber que essa oração alcançou o seu coração e que você fez essa declaração de fé pela sua família hoje. Antes de encerrarmos, eu quero te deixar com um desafio. Hoje, quando você chegar em casa, ou mesmo aqui de onde você está, faça essa declaração em voz alta. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode parecer simples,
mas há um poder real em declarar a palavra de Deus com a nossa boca, sobre a nossa vida e sobre as pessoas que amamos. E se este vídeo te abençoou hoje, compartilha com alguém da sua família, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra de fé, com aquele familiar que está passando por um momento difícil, com aquele amigo cuja família está em crise. Às vezes, a maior coisa que podemos fazer por quem amamos é levar até eles uma palavra que vem de Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Este canal existe para ser o seu espaço diário de encontro com Deus, e eu tenho muito mais pela frente para compartilhar com você. Que Deus abençoe a sua família, guarde a sua casa e que a declaração de Josué seja a declaração da sua vida a partir de hoje. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.